Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria. Hoje celebramos a memória do grande santo, o grande filósofo, o grande teólogo. Tudo nele é grandioso e também grande era a sua vida de intimidade e de oração com o Senhor. Por isso conseguiu deixar-se penetrar pelo mistério de Deus e traduzir isso para nós por meio da escrita. Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Que Santo Tomás interceda por nós. Ouçamos o Evangelho que está em Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus convida os seus discípulos a entrar no barco e a se dirigirem para outra margem. E na travessia tiveram que enfrentar uma forte tempestade que era tão forte que as ondas entravam no barco. E o texto do Evangelho de Marcos diz um detalhe: Jesus dormia tranquilamente, enquanto os discípulos desesperados acordam-no, furiosos por deixarem perecer. E o que está por detrás desse relato do Evangelho? Aquela tempestade, com certeza, já estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos. Mas se Jesus sabia da tempestade, por que dormiu? Ele dormiu por duas razões. Dormiu porque descansava totalmente na providência do Pai. Tinha confiança. Dormiu porque sabia que a tempestade seria pedagógica na vida dos seus discípulos. E o fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai podia cuidar dele enquanto dormia. Isto é paz no vale, isto é confiança. E os discípulos esforçaram para contornar o problema, para sair ilesos da tempestade, mas eles nada puderam fazer porque enfrentam a fúria do vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram clamar a Jesus: Mestre, estamos perecendo, não te importa? Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Silêncio, cala-te. Aí mostra a autoridade de Jesus. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem, irmãos? Deus cuida de nós. Quem tocar em nós, toca na menina dos seus olhos. Marcos insere esse registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o poder de Jesus. Ele está revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar, repreendendo o vento. Ele tem poder para repreender também os problemas que nos atacam, as situações que nos afligem, a enfermidade
que às vezes nos corrói, nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. E Jesus repreendeu o mar pela sua fúria, mas também repreende os discípulos pela sua falta de fé. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. Jesus é o nosso defensor. Jesus é o nosso escudo. Não precisamos temer. E lembre-se, as tempestades da vida, o que está acontecendo com você, ou pode acontecer com cada um de nós, as tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida, irmãos. Guarde isso no teu coração. Repito, as tempestades são pedagógicas. As tempestades da vida, elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? As tempestades virão. Elas podem às vezes ser maiores do que nossas forças, podem nos desafiar nossa capacidade de resistência, elas podem tirar o leme do nosso barco, das nossas mãos, as coisas podem até fugir do nosso controle, mas não esqueça, o Senhor do céu e da terra prometeu estar sempre conosco. Ele é nosso refúgio, libertador. Não precisamos temer. São pelas tempestades, tribulações, que Deus nos santifica e nos faz crescer. Quase todas as joias de Deus são lágrimas cristalizadas. Isso é um escrito de um autor anônimo. E não se esqueça, as tempestades são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Tomás de Aquino. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus nos permitir.